Zé Baiano era conhecido em Sergipe por sua maldade e falta de compaixão. Esse criminoso morreu em 7 de julho de 1936, em uma curiosa emboscada, estranha pelo jeito que foi feito e pelos seus motivos. Vai vendo. Na verdade, Zé Baiano ficou pouco tempo no bando de Lampião. Depois de poucos anos servindo ao rei do cangaço, tomou gosto pelo dinheiro. Não saiu exatamente do bando de Lampião. Pediu permissão para fazer ganhos, roubos e extorsões para comprar casas para sua família, que moravam de favor. Agindo sozinho, com poucos colaboradores, ganharia mais dinheiro. Lampião aceitou e deu 1 ano para que ele conseguisse o seu intento. Depois retornaria ao bando. E assim começou os ataques de Zé Baiano em sua cidade de nascimento. O homem era tão ruim que extorquia até velhos amigos de infância. Não sabia o que era pudor, consideração ou amizade. Era um avarento, mau caráter e criminoso de carteirinha. Um dia Zé Baiano quase que vai para a chácara dos padres, quando enganou um comparsa na divisão dos produtos de roubos. Zé Baiano atacou um fazendeiro rico e encontrou 10 contos de réis em seu cofre e disse que tinha apenas 3 contos de réis para ficar com mais dinheiro dos resultados dos roubos e extorsões. O combinado era que o chefe que elaborava os planos de ataques e alvos ficaria com a metade do roubo e a outra metade era dividida entre os seus cabras. Um cangaceiro de alcunha Chico Doido desconfiou daquela divisão de dinheiro e de alguma forma descobriu que Zé Baiano roubou do fazendeiro 10 contos de réis e não 3 contos de réis. Chico Doido foi falar com Zé Baiano, que o repreendeu e começou a discussão. Quando Zé Baiano lhe deu um murro, o cangaceiro sacou de uma arma e deu um tiro a queima-roupa em Zé Baiano, que escapou milagrosamente. A bala pegou exatamente em uma arma na sua cintura. Dessa ele escapou. Zé Baiano deu fim a pauladas em sua mulher Lídia, que o fazia de corno. Deu fim à pobre mulher a pauladas e a enterrou à sombra de um umbuzeiro, na caatinga onde estariam arranjados o bando de Lampião. Certa vez Zé Baiano ficou sabendo que na cidade de Alagadiço morava uma mulher que se chamava Maria Marques, cujo irmão dela deu uma surra na mãe do cangaceiro Zé Baiano. Depois de uma surra de palmatórias que também usava em castigo de mulheres, cortou-lhe os cabelos no facão. A moça quase morreu de medo. E depois de tudo isso, o carrasco mandou esquentar na brasa um ferro de marcar gado, com as iniciais JB, de José Baiano, e ferrou o rosto de Maria Marques, que pagou inocentemente pelos atos covardes de seu irmão. Entrou para o bando de Lampião em 1930, ano que foi liberado a entrada de mulheres no bando, quando levou Lídia para ser a sua mulher. Zé Baiano era famoso pela crueldade com pessoas que iam contra os bons costumes, principalmente mulheres que não seguiam normas de comportamento. Volta e meia, Zé Baiano mandava esquentar seu ferro de marcar gado e ferrava mulheres. Também chamou a atenção por enriquecer com assaltos e empréstimos. A principal atuação de Zé Baiano aconteceu no povoado de Alagadiço, onde Lampião realizou ataques, assaltando fazendeiros e comerciantes. A região foi invadida pela primeira vez em 1930, quando Lampião descobriu que a cidade era perfeita para o bando descansar alguns dias com maior tranquilidade. Alagadiço era um local estratégico e protegido, sem grandes contatos com áreas maiores. Era um lugar meio esquecido. Só ia para a cidade grande quando alguém adoecia gravemente. Praticamente não tinha polícia. Era um cabo velho e mais 3 soldados.
era só isso, e quando os cangaceiros atacavam a cidade, a polícia era a primeira a correr para o mato. Em uma das últimas visitas do cangaceiro Zé Baiano a Alagadiço, em 1934, Lampião, o líder bandoleiro, deixou Zé Baiano como administrador local dos saques, ou seja, um comandante regional, sob o nome do capitão. Zé Baiano passou a realizar patrulhas junto aos companheiros Chico Peste, Acelino e Demudado, com quem realizava roubos e abusava de sua autoridade concedida pelo rei do sertão. Dizem que Zé Baiano era tão perverso que chutava pobres pessoas e até velhos nas calçadas em frente aos grandes armazéns pedindo esmolas. As cidades como Frei Paulo, Alagadiço e arredores passaram a viver sob a lei do cangaceiro Zé Baiano. Quase tudo era resolvido no facão e na bala. As raras passagens de polícia volante numerosa sempre perseguiam os bandidos de Lampião. Eram inúteis. Os cangaceiros se escondiam em casas de fazendeiros e nas matas. Zé Baiano roubava de fazendeiros ricos para emprestar dinheiro a comerciantes e lucrar com juros. Era um agiota severo, matava quem não lhe pagava e ainda confiscava todos os bens, até moças para lhe servir de diversão. Era um cão em vida. Zé Baiano ganhou o apelido de Pantera Negra dos Sertões, por sua pele negra e ferrador de gente, por um hábito infeliz. Usava um ferro com as iniciais JB escaldante, pois era esquentado na brasa para marcar o rosto ou as pernas de moças, com hábitos que ele discordava. A palmatória também foi muito usada. Um coiteiro de Lampião, chamado Antônio de Chiquinho, foi convocado por Zé Baiano a servi-lo. Zé Baiano mentiu, dizendo que era ordem de Lampião. Antônio de Chiquinho, de vez em quando, estava entre os procurados pela polícia, porque era acusado de ser um informante de Lampião sobre a posição das polícias volantes. Antônio de Chiquinho estava entre a cruz e a espada. De um lado a polícia o investigando e de outro lado Zé Baiano, que agora estava dando de cima da filha dele. Antônio disse em reunião entre amigos que preferia morrer do que ver a sua filha com um cangaceiro. Cansado de fugir da polícia e da pressão de Zé Baiano, que um dia lhe disse com um dedo na cara: "Tu me deve 3 contos de réis. Cê sabe o que eu faço com o sujeito que não me paga, né? Mas eu tô te esperando porque tu é coiteiro de Lampião. Tu tem 1 mês para pagar. Se não me pagar, eu vou dar cabo de tu, vice? E o capitão vai concordar comigo. Ou tu não me deve nada em troco da sua filha ser minha mulher." Naquela hora, Antônio de Chiquinho pensou rapidamente e disse a Zé Baiano que ele pagaria em menos de 1 mês e mentiu que a sua filha estaria noiva e que não poderia entregar a filha. Zé Baiano lhe disse que já que a menina não ia para ele, o dinheiro teria que vir no prazo máximo de 15 dias, ou ele o mataria, e depois de morto não teria problema de passar a mão na filha e levar para ele. No mesmo momento, Antônio de Chiquinho percebeu que só tinha uma única saída: dar fim na Pantera Negra. Mas como? Pensou e encontrou uma maneira arriscada de eliminar o infeliz que estava desgraçando e ameaçando a sua vida. Então, Antônio de Chiquinho chamou amigos e parentes, contou seu drama e todos ajudariam. Bolaram um plano para dar cabo da vida de Zé Baiano, matando 2 coelhos com uma pedrada só. Sua filha ficaria em paz, ficaria livre da dívida e ainda ficaria um rico com o dinheiro que Zé Baiano sempre carrega com ele. Antônio de Chiquinho elaborou um plano e montou uma emboscada contra Zé Baiano e seus cabras, na cidade de Frei Paulo, em Sergipe. Zé Baiano e mais 3 companheiros iriam receber alimentos em um coito improvisado nas caatingas.
Antônio Chiquinho ficou sabendo disso, cercou o entregador das mercadorias, deu-lhe um dinheiro pelo serviço e o dispensou da entrega, dizendo que ele mesmo iria entregar os mantimentos a Zé Baiano. Antônio Chiquinho e seus amigos e parentes foram levar os alimentos para o coito e entregar a Zé Baiano. Ao chegar, Zé Baiano fica meio desconfiado com Antônio Chiquinho e aqueles homens com ele. Mas Antônio disse que estava com aqueles homens se acaso encontrassem a polícia volante. Deixou os alimentos e foi embora. O plano era chegar, entregar a mercadoria, voltar e depois de tardezinha, já meio escuro, dar a volta e pegar o bando de surpresa, quando estivessem bebendo e jogando baralho apostado. Era tudo que cangaceiros faziam nos matos para passarem o tempo. Assim que tivessem oportunidade, iriam meter bala para aniquilar, principalmente Zé Baiano. Dito e feito, quando estavam a 20 metros das tendas, se arrastaram lentamente. Então, na primeira oportunidade, Antônio de Chiquinho e mais 5 homens iniciaram o ataque, os baleando naquele dia 7 de julho de 1936. Os cangaceiros não conseguiram dar um tiro sequer, todos foram atingidos. Zé Baiano, experiente em lutas, ao receber o primeiro tiro, se escondeu atrás dos corpos dos cabras já sem vida. Também ainda estaria vivo o cangaceiro Chico Peste. Antônio de Chiquinho se aproxima com cautela, recolhe as armas e se aproxima do primeiro, do Chico Peste, e lhe diz: "Eu nunca fui com a tua cara, Chico Peste. Daqui a pouco tu vai conhecer e morar nos quintos dos infernos." Apontou o rifle e lhe sapecou 2 balas no meio da cara. Antônio Chiquinho fez aquilo para impressionar Zé Baiano e disse ao cangaceiro: "Zé, tu vai ter o mesmo fim, não porque ameaçou me matar. Eu tinha quem me emprestava esse dinheiro. O teu erro foi acuar onça em um canto sem saída. Eu preferia morrer em vez de ver a minha filha com um bandido nojento que nem tu, asqueroso, fedorento. Agora o jogo virou, vice. Eu é que vou te matar, porque disse também que mesmo depois de tirar minha vida, também levaria a minha filha para ser sua mulher." Zé Baiano tentou escapar do fim, dizendo que lhe daria muito dinheiro que tinha enterrado, mas não teve conversa. Antônio Chiquinho sapecou Zé Baiano, quase a queima-roupa, e depois meteu-lhe a peixeira para conferir. E após a Pantera Negra ir para o inferno, foi decapitado e enterrado ali mesmo, uns sobre os outros. Chegou o fim da linha do terrível ferrador do sertão, o famigerado cangaceiro Zé Baiano. Mas ficou um grande temor. O que faria Lampião quando ele soubesse disso? Todos imaginavam que Lampião voltaria à cidade em busca de vingança. Então todos das cidades vizinhas mantiveram-se em silêncio por muitos dias. Uns fugiram para longe, até que a informação fosse divulgada acidentalmente numa festa de São João. Era esperado o ataque de Lampião a qualquer momento, mas nunca houve represálias do rei do cangaço. Isso porque foi convencido por Maria Bonita que a vingança não valeria a pena, porque a cidade ainda tinha um canhão e poderia perder muitos cabras nessa empreitada. E também porque Zé Baiano era um homem com uma imagem manchada por ter enriquecido por roubar dinheiro da população. A polícia do estado, ao descobrir o acontecido, foram à cidade de Frei Paulo, onde desenterraram os corpos dos cangaceiros. Fizeram a devida perícia, os analisaram, identificando os cangaceiros. Se você gostou da história, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe com os amigos e familiares. Clique na sua telinha, meu irmão, minha irmã. Olha aí, mais 2 histórias legais do cangaço.
Fiquem na paz. Por quê? Porque eu fui. Eu vou me embora.